3. Leandro. Boa tarde, estamos começando mais um Drag Pod. Gente, essa semana falaram que ia fazer um friozinho, Cuiabá já vim pronto, ó. Eu cheguei hoje no estúdio, já tá acontecendo um dilúvio. Eu tô rezando pra Arca de Noé passar aqui na porta e eu entrar. Porque tá uma chuva em Cuiabá hoje que só Jesus dá causa. Mas, sem muitas delongas, hoje o nosso papo vai ser incrível, porque nós vamos falar sobre empoderamento feminino. E aí volta muito o que nós falamos nas semanas anteriores, que a drag queen, ela não é, nós não queremos ser mulheres, somos figuras femininas homenageando as mulheres. E aí hoje nós vamos falar do empoderamento feminino, a importância da saúde mental das mulheres estarem em dia para se empoderarem, terem sucesso em qualquer área da vida. E para este bate-papo, a minha convidada é a psicóloga Fernanda de Barros. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Drag Pod. Obrigada, Nelly. É um prazer enorme estar aqui, ocupando esse espaço com você, que também tem muita relação com o empoderamento feminino, né? Trazer a pauta feminina para esses espaços é extremamente importante. Então, obrigada pelo convite. Ontem, Fernanda, conversando com uma empresária e advogada, aí eu compartilhei um vídeo, até um recorte do DragPod, que a gente falava da a importância de não confundirem as drag queens com travestis, com mulheres trans, né? Porque já tem todo o movimento de militância, então não seria justo. Eu, quando drag queen, alguém me chama de travesti ou de mulher trans e eu ficar quieta, assumir um lugar que não é meu. Aí ela falando, as feministas de verdade, né, que lutam pela Uhum. causa, elas não lutam só pelas mulheres, mas também por todas as minorias. E aí, essa fala dela veio muito a calhar com o DragPod, que eu falo que aqui é um espaço de fala para todas aquelas pessoas que de alguma forma não foram ouvidas ou foram caladas pela sociedade. E as mulheres há quanto tempo, né, não vêm sendo Sim, ouvidas, né? Podem escutar, mas não ouvem. E aí eu sim. queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho quem é a Fernanda, né? Como que a Fernanda foi parar na psicologia. Obrigada. A Fernanda é uma mulher barra-garcense, né? Eu me defino muito pelo lugar de onde eu vim. Hum, Então, é um lugar muito caloroso em termos de relações humanas, e foi assim que eu fui criada e fui me constituindo enquanto mulher. Sou uma mulher de uma família repleta de mulheres muito fortes, sabe? Muito. importante isso. As mulheres da minha família, elas trabalham em uma área que é predominantemente masculina, que, quer dizer, que vem sendo ocupada cada vez mais por mais mulheres, que é com agricultura, né, na área rural. Então, cresci vendo tias minhas que não seguiam aquele modelo tradicional que as mulheres aprendiam a seguir, de ser mais dona de casa, né? Era engraçado, na casa de uma tia minha, quem organizava os lanchinhos para os sobrinhos quando a gente ia para casa dessa minha tia, não era minha tia, era o meu tio. Minha tia, ela era diretora de escola, ela estava em outras, ela estava Uhum. no trabalho. Então, cresci tendo essas referências de mulheres, né? A minha avó, por mais que o meu avô fosse político na cidade, as pessoas diziam que a minha avó era muito mais política do que o meu avô. Ela, naquela época dela, que mulheres nem ocupavam espaços de trabalho, ela foi chefe de gabinete do prefeito da cidade. Então, cresci apoiada por uma rede de mulheres também que se uniram para poder me criar. Minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, então Caraca. minha família, minha avó teve 8 filhos, aliás, 3 homens e 5 mulheres. Uma dessas mulheres morava fora, então essas outras 4, elas se juntaram de uma forma e alternaram ali os meus cuidados de Uhum. uma maneira muito interessante. Meu pai, ele permitiu essa ajuda delas. Eu morei um tempo ali com os meus avós,
tias, né? Então, eu tinha uma tia que cuidava dos meus aniversários, fazia até a decoração da festa. Gente. Outra tia que cuidava dos meus cuidados diários, ela morava com os meus avós também. Uhum. Outra tia, ela cuidava dos assuntos escolares, né? E assim como na família por parte de pai, essa rede de mulheres que não eram as irmãs do meu pai, mas eram casadas com os irmãos do meu pai, também supriram muito essa falta que uma figura materna faz. Então, desde pequenininha eu sou muito conversadeira, eu sou Aham. muito dentro da família. Fora eu era extremamente tímida. E aí meu avô, ele sempre me dizia o quê? Que eu ia trabalhar com as palavras, que eu era uma boa contadora de histórias, né? Nossa. Então, a partir disso, e a partir da relação que eu tinha com os estudos também, eu fui desenvolvendo esse grande interesse pelo conhecimento. E fui parar na psicologia como? Eu sabia que eu era uma pessoa com um perfil muito de relações, né? Não sabia bem o que eu queria fazer, mas que eu queria fazer algo que me proporcionasse construir relacionamentos com outras pessoas. E aí, ali na fase pré-vestibular, eu fiz um teste vocacional, né? Um teste de orientação Uhum. profissional. E o resultado foi que o meu perfil tinha relação com profissões que envolvessem o cuidado. E foi aí que, olhando para todas as opções, o comportamento humano, ele sempre chamava muito a minha atenção. Uhum. Como eu era uma criança muito observadora, eu fui criada parte da minha vida em fazenda também. Então, eram lugares onde tinha muita presença do silêncio, né? E muito espaço para a imaginação também. Então, dentro de casa e da família, eu era essa criança extremamente extrovertida, eu era Tinha muito. crianças. Você foi criada com outras crianças ou era só você de criança? Eu tinha um dos motivos que meu pai falou tudo bem, porque desde quando a minha mãe faleceu, minha avó queria muito que eu fosse morar com ela. Aham. E o meu pai me abraçou e falou: "Não, minha filha, não, não sai de perto de mim". E aí um dos motivos pelos quais ele autorizou, ele aceitou a ajuda dessa rede de apoio, Uhum. né? E autorizou a minha ida para lá, é que eu tinha muitos primos da minha idade. Que E uma bom. prima minha que assim, a gente foi descobrir que a gente não era irmã, foi a maior crise. Porque a mãe dela era uma das mulheres que cuidava de Das suas mim. mães. Sim, e que às vezes deixava ela de lado em alguns Aham. momentos para poder acudir e me oferecer o suporte que eu precisava nesse Gente, momento. eu tô todo arrepiado. Então fui criada com muitas crianças Eu, que eu, eu perguntei das crianças, porque podia ter muito disso também, de você ser a única criança. Então, assim, você lidava com todo mundo da casa de igual para igual, porque é seu círculo ali de convívio. Mas quando saía dali, aquela coisa assim, meio bicho do mato, não chega perto que eu não. era essa a expressão que eu usava na minha terapia. Eu me Ah, sentia um bichinho do mato fora de casa. Porque fora de casa, como todos os finais de semana eu ia para fazenda, aham, eu não tinha muita convivência com outras crianças fora da família. sim. E aí, quando eu ia para a escola, eu era meio congelada. Eu só estudava, eu era tipo muito CDF mesmo na escola, sabe? Não que Então, quisesse estudar, né? para mim era importante por conta das professoras. Eu tinha ali uma relação meio Você já tinha maternal uma referência também. também, né? E aí todas as pessoas naquela cidade sabiam. Minha mãe, ela faleceu de uma forma bem trágica, foi um acidente. Então, todas as pessoas ali me tratavam de uma forma diferenciada na Uhum. escola também. E as Tinha esse professoras carinho, tinha né, muito Fernanda? carinho e as professoras eram muito afetuosas comigo. E aí eu estudava para ganhar os elogios mesmo, para estar no quadro com as estrelinhas, eu não tinha ainda tanto essa consciência, Uhum. né? Mas como eu fora de casa era muito observadora, o comportamento humano, ele foi chamando muito a minha atenção, né? E como toda essa história que envolveu a falta da minha mãe na minha vida, né? Me produzia ali muita dor também. Uhum.
eu sempre tive uma grande facilidade de me conectar com a dor das outras pessoas. Então, eu sinto que foi o meu interesse pelo comportamento humano, uma sensibilidade com relação à dor dos outros e até esse meu perfil comunicativo que, enfim, eu preciso controlar na clínica quando eu tô atuando como clínica, mas foram eles que foram me Que direcionando aí para bacana, Fernanda. psicologia. Eu falo que eu me conecto muito com as pessoas pelas histórias, né? Tem muito caso de... aquela história do meu santo não bateu, Uhum. mas o santo até pode não bater. Mas se eu tiver 2 minutos de conversa com a pessoa e ela me contar a história dela, o santo pode bater. Porque eu me conecto muito com essas histórias. Eu lembro que na faculdade, na minha primeira graduação, tinha uma menina que eu achava ela insuportável, sabe? E ela só falava na hora errada, né? E aí, eu não posso dar um detalhe, porque senão eu vou saber quem é. E aí um dia eu soube de toda a história dela. Como que ela foi parar naquela sala de aula, o que ela fazia pra manter o curso, tudo. Falei, cara, bora ajudar, né? Bora somar. E mudou a minha visão daquela pessoa. Talvez era coisa minha, que não estava bem resolvido, né? Ou o meu humor do dia, que eu via, tudo me incomodava. E aí quando eu vi esse outro lado da moeda... E a partir disso, Fernanda, isso já tem mais de 10 anos, esse caso. Eu comecei a olhar para as pessoas sem essa, meu santo não bateu. Eu procuro conhecer, saber a história, o que tá por trás, para depois eu falar se eu gosto ou não da pessoa, se eu simpatizei ou não, sabe? Lógico, tem pessoa que é extremamente difícil. Você, quanto psicólogo, você sabe muito bem. Mas, gente, incrível a sua história. Você contando, falando, né? Eu fico imaginando todas essas mulheres, a influência dessas mulheres para sua personalidade, né? A Fernanda, que está aqui hoje à minha frente, como que ela foi construída por essas mulheres. E aí entra o que nós estávamos falando no off, né, antes de começar, da criação, né? Sim. Será que você seria essa Fernanda se você estivesse em uma família machista? Porque patriarcal teve a figura paterna do seu pai, seu avô, tios e tal. Mas as mulheres tomavam frente, as mulheres tinham esse poder da ação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, como nós falamos de empoderamento, estamos falando de empoderamento feminino, eu queria que você falasse da importância desse cuidado na criação do ser humano, e aí independente se é mulher ou se é homem, porque eu falo que muitos desses homens machistas, agressores, abusadores, não tiveram uma educação, uma criação que respeitasse uma mulher, ou que... a palavra é respeitar e amar, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, dessa criação, para que nós consigamos mudar a próxima geração, né? Que a nossa geração já está aí vivendo, mas a próxima a gente pode ser esse agente transformador. Sim, nossa, muito legal esse enfoque que você está trazendo, Nelly. Tanto da criação quanto falando sobre criação de homens e mulheres também, né? O que eu acho muito interessante é que, mesmo que eu tenha sido criada por mulheres e por mulheres que ocupavam espaços, que falavam mesmo, né? Enfim, por mulheres bem empoderadas, eu fui demorar muito na minha vida para perceber o quanto que a cultura machista era impregnada em mim, né? Eu precisei me movimentar muito para me livrar das amarras do machismo que me prendiam, e inclusive de uma forma que me fazia perceber, ter uma visão muito enviesada de quem eu era, né? Então, estou trazendo isso só para dizer o quê? O quanto é difícil para nós mulheres nos olharmos, identificarmos a violência que a gente sofre, né? A violência contra a mulher, ela é Não só a muito... física, Não só a né? física, né? A Que violência essa é a contra... mais fácil de identificar. Sim.
E ainda assim, às vezes é difícil quando não se trata de uma violência muito forte, que deixa marcas, né? É a violência patrimonial, por exemplo, é uma violência muito difícil de ser identificada por muitas mulheres e que está muito presente nas famílias, né? Mas, enfim, como você mesmo apontou, a criação ela é muito importante, ela é fundamental. Não só a criação das mulheres, mas também a criação dos homens. Na casa dos meus avós, por exemplo, a minha tia, que era quem assumia os meus cuidados diários, eu achava muito interessante no final de semana, quando não tinha aquela pessoa que era contratada ali para ajudar a gente. Éramos em 3 primos, eu, o filho dela e uma outra prima que vivia. Essa minha prima morava com os pais dela, mas vivia na casa dos meus Não é a que avós. você achava que era irmã. É essa. É essa mesmo. E a minha tia, ela falava assim, ó, acabou o almoço, os 3 para cozinha. Um lava, outro seca e outro guarda. Uhum, Não era porque o meu primo, era o homem entre nós, uhum. que ele não tinha que fazer as tarefas, né? E olha como foi interessante. De nós, ele foi o primeiro que aprendeu a cozinhar. Ele, desde Vai adolescente, ele vendo. cozinhava, né? Os filhos dele, ele tem 3 filhos homens. Uhum. Todos eles cozinham e lavam as suas louças depois das refeições, né? Então, parece algo muito bobo, mas, por exemplo, se a gente for puxar o período pandêmico, a mulher, ela fazia parte do grupo de risco para questão da saúde mental só por ser mulher. E quando a gente vai entender um pouco mais sobre esse fenômeno, né, o que que acontece? A mulher foi quem sofreu muita sobrecarga ao longo desse período pandêmico, Sim. além de toda a Porque aí tava todo violência. mundo dentro de casa, né? Sim, e todo mundo dentro de casa sentindo muita coisa também, né? E aí, o que que a gente percebe em relação à criação, né, que você estava trazendo? Tem pesquisas na psicologia que apontam a diferença na forma como o homem e a mulher são criadas, né? A mulher tá um pouco desatualizada essa pesquisa, é de Uhum. alguns anos atrás, mas os dados eram que cerca de 17% dos homens colaboravam com as atividades da casa. Já os meninos, aliás, né, Uhum. os filhos homens. Já as meninas, era coisa de 80 e poucos por cento das meninas colaborando com as funções. O que que as meninas faziam? Faxina no banheiro, passam roupa, lavam roupa, arrumam a casa, Cozinha. cozinham. Cuida do irmão mais novo. Os meninos, eles basicamente jogam o lixo fora, enchem a garrafa de água. Olha o quanto que a Sim. desigualdade, a falta de equidade de gênero começa aí. Né? A gente ouve até piadinhas que é porque a mão da mulher é menor e cabe dentro do copo, né? É, Enfim, tem coisas é, assim que. se passa Hum, por aí, mas não tem relação só com isso. Por sim. exemplo, o machismo, eu falo sempre que ele não é ruim só para as mulheres, ele também é ruim para os homens, né? Uhum. Os homens, eles são criados de uma forma onde eles aprendem a externalizar as emoções através da violência, né? Chorar é coisa de mariquinha, é coisa de homem que não é homem, né? E olha o quanto que isso é problemático. Sim. O homem, ele não pode se conectar com as suas Como se ele não pudesse se emoções. expressar. Sim, como se ele não pudesse se expressar, se entender, como se as emoções dele não fossem legítimas, Vai né? além ainda de expressão, Fernanda. É como se o homem não pudesse tirar a sobrancelha, cuidar da pele, fazer unha. Ah, tá ficando grisalho, pintar cabelo. É, eu já assisti uma palestra de Valdo Franco em Cuiabá, ele falando disso, e no YouTube tem também. Quando o cabelo dele começou a ficar branco, ele falou que ia pintar. Alguém advertiu ele, eu não lembro exato agora quem advertiu ele. Não, que homem não pinta. Ele foi no salão, acho que foi até no próprio salão, se eu não me engano. Aí a cabeleireira mais inteligente virou e falou assim: não, nós não vamos usar tinta, vamos usar um shampoo que vai devolver a cor do seu cabelo.
mas ele estava pintando o cabelo. Entendeu? Pra não falar que ele estava tingindo, estava lavando com um shampoo que devolvia a cor do cabelo. E isso na década de 70, 80, sei lá quando. O Edivaldo tá com, acho que 90 anos. E então, tem esses dois lados, né? A mulher, ela tem que ser submissa ao homem. O homem, ele tem que ser aquela figura grotesca, rude, né? Se expressar um pouquinho de sentimento ou de autocuidado, é gay, Sim. né? A gente, em casa, sempre fala o seguinte, nem todo homem efeminado é gay. Tem um conhecido, o esposo de uma amiga nossa, que ele é totalmente efeminado. E assim, a gente brinca, é o único hétero efeminado que a gente sabe que não é gay. Pela postura de dentro de casa, pai de família, líder e tal. Não tem como aquele homem ser gay, né? E é totalmente efeminado nesse sentido. Então, quem vê de fora, quem não conhece a rotina, quem não conhece a família, fala que é gay e que tá enganando a mulher e tal. Tanto de pessoas que sabem que eu sou gay, vem, e aí, o seu radar tá funcionando? Gente, sempre funcionou. Então, assim, é muito disso, rótulos, né? Sim. Outro dia eu falei da sigla LGBTQIAPN+, que aumentou-se as letras para aumentar os rótulos, né? Quando as pessoas entenderem que nós não precisamos de rótulos e precisamos apenas amar e respeitar o próximo, será muito mais fácil viver em sociedade. E aí, se deixar, eu também falo pra caramba. Eu não sei se você já assistiu, Fernanda, falando essa questão de homem, mulher, criação. Eu tô maratonando Troca de Esposa. Não assisti. Menina, tá acho que é na Prime, tem várias temporadas. E aí, o que eles fazem? Pegam as mães de duas famílias totalmente diferentes e elas trocam de casa. O que tem de casas que o homem só manda, a mulher que faz tudo. E aí teve até um episódio que a mãe de uma casa virou e falou bem assim, eu estou cansada. Eu que faço tudo aqui. Ela tinha que acordar antes de todo mundo para fazer o café da casa, limpar a casa, fazer o almoço, deixar pronto, limpar quintal com sujeira de cachorro para ela poder ir trabalhar. Aí vai, deixa filho na escola. Aí volta, pega filho. Leva almoço para o marido. Era tanta coisa ela fazia em final de semana da conta da casa. A outra mãe que ficou na casa dela, botou todo mundo para fazer tudo. Tipo, a mãe, ficou com, tipo, 10% de tudo que tinha para fazer. Na reunião final, que tem um encontro dos casais no final de cada episódio, que a outra mãe falou todas as mudanças, ela começa a chorar. Porque ela sentiu que estava tirando um fardo das costas dela. E aí é aquela coisa. Quem está vivendo não está vendo a sobrecarga. Tem que vir alguém de fora e te mostrar o que está acontecendo na sua casa. Fernanda, é incrível. É outro reality show que tem me mostrado muito essa questão da criação dos filhos. O menino só joga videogame e a menina que cuida da casa enquanto a mãe não tá. Então, assim, já fica uma dica aqui, pessoal. Troca de esposas. Para quem realmente, a família que realmente preza por esses valores de igualdade, né? Não é querer que a mulher sobressaia mais que o homem, mas igualdade. Tratar todo mundo igual, sem privilégios e sem favoritismo. Sim. Isso, né, Fernanda? É isso. E é por isso que é coisa de menina e é coisa de menino vai virando algo muito problemático, né? Porque quando você começa a pensar a partir dessa perspectiva, você acaba não dando espaço para que o equilíbrio ocorra. Né? Se tem atividades ali que só podem ser feitas pelas mulheres, como é que esse homem vai viver quando ele tiver que morar sozinho em algum lugar, por exemplo? Né? Eu conheço homens que não sabem fazer um café. Quer ferver uma água, adoçar e colocar o pó. Sim. Ou mais simples ainda, fritar um ovo. Sim. E assim, quando a gente vai vendo em termos de histórico de condicionamento, porque a gente vai aprendendo, eu trabalho com psicologia comportamental. É uma abordagem que estuda muito assim, por que
a pessoa se comporta da maneira como ela se comporta. E a gente fala basicamente o quê? Que tem 3 determinantes aí que são importantes para a gente pensar no nosso comportamento. Tem alguns aspectos que são biológicos, tem outros aspectos que é daquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa história de vida, né? E tem aspectos que estão relacionados com a cultura na qual a gente está inserida. Não é nenhum, nem outro. É a combinação dessas 3 coisas que vai ensinando a gente ao longo da nossa vida a formar a nossa personalidade, que está sempre mudando, né? Está sempre se modificando, ensinando a gente a se comportar da forma como a gente se comporta. E quando a gente vai pensar nesse histórico de condicionamento, que é esse processo de aprendizagem, onde a gente vai aprendendo a se tornar da forma como a gente é, a cultura, ela também tem um papel que é muito importante. Por exemplo, meninas, culturalmente, elas são ensinadas a brincar de boneca, a brincar de cozinha, a brincar de cuidar do outro. A gente A quer... casinha é o... Sim, a gente que é menina desde... E olha que eu fui uma menina, assim, que brinquei com muitos meninos. Então, eu brincava, eles estavam com o hominho e a gente estava com a Barbie. E aquilo ali, enfim, tinha que funcionar junto, né? Mas meninas aprendem, elas são condicionadas ao cuidado com o outro desde Ah, em pequenininhas. casa foi diferente, tá? Né? Que Porque, bom, porque agradeço a sua mãe. como você foi criada com a sua prima e vocês achavam que eram irmãs, eu fui criado com a minha sobrinha, que é 1 ano de diferença, ela é mais nova que eu, 1 ano, e minha irmã mais velha que me criou. Então, o que que acontece? Hoje a gente fala disso e cai na risada. A Manu sempre, tipo, ela sempre me defendeu na escola. Se me chamassem de viada, era ela que ia pra cima e eu sempre fui muito retraído. E a gente brincava de Barbie. Eu fazia roupa para as Barbies dela. A gente brincava de Olha, que desfile de moda de Barbie. legal. Mas tinha as brincadeiras de carrinho, de bola. Aham. E ela era mais guri que eu. Eu falo que até hoje ela é mais homem que eu. Porque ela vai pra cima. Mas assim, sempre teve muito disso em casa. É, minha mãe passou por vários relacionamentos. E eu lembro de alguns padrastos falando assim: ai, que você vai fazer esse guri virar viado. Por estar limpando casa, lavando roupa. Coisas de casa. Porque ou minha mãe fazia, ou ela trabalhava. Então, como eu já adolescente em casa, eu virava nos 30, né? Não era justo. Ela trabalhando e eu em casa coçando o saco. E hoje eu dou graças a Deus, Fernanda. Pode ser que naquela época eu reclamava, xingava, mas hoje eu dou graças a Deus. Sim. Por saber cuidar de uma casa, saber cuidar do outro, né? Porque lavar uma louça, limpar uma casa ou fazer comida não é pra você, pro coletivo daquela casa, Sim. né? Então eu falo que hoje nada melhor que a idade, né, gente? Pra nos mostrar. Sim. Fernanda, tá. Beleza, nós tivemos uma criação que nos favoreceu. Sim. E aquelas meninas que, de alguma forma, não tiveram tantos privilégios e crescem mulheres totalmente submissas, né, aos homens. E aí nós estamos em um país líder de crimes de feminicídio, que é normal estar na mídia por ciúmes, né? Ou bateu, ou matou, ou xingou, e por aí vai. Como que a terapia pode ajudar essas mulheres, a psicologia pode ajudar essas mulheres a se libertar dessas correntes, né? Desse terror. Falo terror porque eu também vivi isso dentro de casa. Alguns desses abusos domésticos. E eu queria que você falasse um pouquinho para... Se alguém estiver nos assistindo, alguma mulher estiver nos assistindo, ou qualquer outro seguidor e conhece alguém que esteja passando por alguma situação de abuso, tanto psicológico ou violência física, chega a ser física, que essa pessoa possa pegar suas palavras e falar assim, não, vamos ajudar o próximo, né? Porque para quem está vivendo é difícil tomar essa iniciativa, começar a enfrentar os seus fantasmas, os seus medos, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que uma psicóloga
pode ajudar essas mulheres, porque tem também no senso comum que psicólogo é pra louco. E eu falo que não, gente. Tem Não, sim isso. não é pra louco. Tem mudado um pouco, mas ainda Graças a hoje Deus. é algo que a gente ouve. E um discurso extremamente problemático, porque, gente, psicólogo é para quem quer se conhecer um pouco mais, né? É para quem quer se entender, ampliar a consciência que se tem de si, que se tem em relação aos seus desejos, aonde você quer chegar, quais são os ambientes que te fazem bem e quais são aqueles ambientes que estão sendo péssimos para você, né? E a violência contra a mulher, ela é muito naturalizada desde que a mulher é uma criança, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, casos de abuso sexual, acontecem bem mais com crianças, meninas, do que com pessoas adultas, né? Muitas das pessoas que são abusadas, inclusive na vida adulta, têm um histórico de abuso que vem de muito tempo. Então, a gente vive em um contexto onde, até pouquíssimo tempo atrás, o corpo das mulheres não pertencia a elas. Eu lembro daquelas novelas que tinha o coronel, que aí ele chegava e falava para mulher colocar a camisola, que hoje ele vou lhe usar. Sim. Né? Então, a gente, ao longo de centenas e centenas de anos, foi ensinada que o nosso corpo não nos pertencia. O estupro conjugal, ele não era considerado um estupro. Até hoje é um estupro duvidoso, porque pressupõe-se que a mulher, por ter se casado com alguém, ela tem o dever de atender os desejos sexuais dessa pessoa, independente das circunstâncias na qual ela está inserida ali, independente do seu próprio desejo. Então, é muito difícil para a mulher identificar que ela está sofrendo algum tipo de violência. A violência física, ela acaba sendo mais evidente, mas a violência sexual, ela nem sempre é tão evidente assim, né? Principalmente quando não envolve um estupro, né? E a violência, ela está sempre, na maior parte das vezes, relacionada com aspectos que dizem respeito a como a pessoa que está sendo vítima de violência está se enxergando e, principalmente, a padrões que são padrões comportamentais daquela pessoa que está agredindo. A vítima, ela nunca é a culpada por estar sofrendo aquela violência, o que não significa que ela não pode fazer nada para sair daquele lugar, né? Eu tenho alguns colegas psicólogos que eles seguem uma abordagem um pouco diferente, são psicanalistas. Eles falam uma frase que eu gosto que é: uma coisa é o lugar onde te colocam, outra coisa é você ocupar ou não aquele lugar. É extremamente difícil sair de lugares que envolvem violência. O primeiro passo é identificar que essa violência está acontecendo. E eu sempre digo que o nosso sentimento, ele é o nosso termômetro, né? Se conectar, a gente ter aquele tempo. Hoje a gente vive num mundo tão corrido que a gente não cria um tempo para que a gente possa se conectar com a gente, com o que a gente está sentindo, com o nosso corpo, que a gente possa respirar. Mas são nesses momentos de conexão conosco que a gente consegue identificar como é que a gente está se sentindo em determinados contextos, como é que a gente está se sentindo perante determinadas pessoas, né? E o sentimento de mal-estar, o sentimento de aquela pessoa tá me dando crise de ansiedade, tá me fazendo disparar o coração, eu não me sinto bem na presença daquela pessoa, ele já é um indicativo de determinadas circunstâncias violentas que podem estar acontecendo na relação. O trabalho do psicólogo, eu até estava te dizendo, né? Esse ano, o Conselho Federal de Psicologia é uma profissão repleta de mulheres, mas até ano passado
ainda se utilizava o gênero masculino para se referir às profissionais que fazem parte dessa profissão. Esse ano o CFP mudou e passou a adotar o gênero feminino, né? O que para a gente tem sido uma conquista, já que somos um curso, uma profissão majoritariamente feminina mesmo, né? Mas, enfim, eu acabei até me perdendo aqui onde eu estava nele. Você ia falar da psicologia, O que a psicóloga aí eu fui me corrigir, né? O que a psicóloga pode fazer? Qual é o trabalho da psicóloga, né? Eu costumo dizer que é um trabalho meio que de ajudar a pessoa a limpar ali o próprio espelho, né? Muitas das pessoas que chegam até o consultório de psicologia, elas chegam com uma dificuldade muito grande de se enxergar, né? De se enxergar de uma forma correspondente com aquilo que de fato ela é. Então, a gente aprende, a gente se conhece através da relação que a gente vai estabelecendo com as outras pessoas, né? E a mulher, por exemplo, através das relações que ela vai estabelecendo com outras pessoas, desde pequenininha ela ouve coisas, né? Vou falar as coisas que eu já ouvi. Mulher tem que fazer vista grossa, minha filha. Né? Era uma frase muito recorrente da minha avó. Ou seja, não interessa o que fizeram com você, faz vista grossa, né? Hoje é fim de demência e vai, né? Não liga para isso não, você não tem que se importar, né? Mulher é criada ainda hoje para ficar quieta, né? A mulher, ela é muito interrompida nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, como se a mulher não pudesse ter voz. A mulher, às vezes, ela faz a mesma coisa que um homem está fazendo, mas ela é adjetivada de uma forma diferente. Teve uma vez que a gente estava voltando de ônibus de Goiânia, e aí o ônibus estava com problema quase que desde Goiânia. E aí a gente chegou numa cidade, a gente descobriu, eu e mais duas amigas, que o ônibus estava com problema, e aí a gente se recusou, a gente... Como assim o ônibus está andando com problema desde... Está colocando a nossa vida em risco, né? E aí o motorista queria vir andando até Rondonópolis com o ônibus com problema. E o que eu e as minhas amigas fizemos? A gente começou a avisar as pessoas que o ônibus estava com problema. A gente não estava gritando, não estava fazendo escândalo, a gente só estava falando, olha, a gente vai descer, o ônibus está com problema, ele está andando a 20 por hora na estrada, e não tem condição da gente ir com esse ônibus, eles têm que mandar um outro ônibus. A gente foi chamada de barraqueira, de histérica, se é um homem que faz isso com um comportamento muito mais agressivo, ele não é contestado, né? Então, olha como você vai aprendendo a se ver, né? A partir da relação, a mulher, eu acho interessante um dado da mulher autista. Tem até um termo, eu esqueci agora, mas é a camuflagem. A mulher autista, por que é muito difícil de identificar o autismo na mulher? Porque a mulher autista, ela aprende a identificar com mais facilidade do que os homens o que o outro está esperando dela. Então, a mulher, ela tem que se vestir, não pode ser demais, né? Não pode chamar atenção demais, porque senão isso é um problema. Não pode ser de menos também, porque senão é um problema. Enfim, é como se a mulher tivesse Nunca nada tá bom. Sim. E que viver para atender as expectativas dos outros. E aí a gente vai aprendendo a entrar nesse lugar também. Então, quando eu digo de limpar o espelho, isso tem relação com, independente de tudo que já disseram pra gente, de tudo que já descreveram a gente, é a gente conseguir se reencontrar com a nossa história, olhando pra gente de uma forma carinhosa, da forma como de fato a gente é. Porque quando a gente aprende, e isso é muito difícil de aprender, não só para mulheres, né? A se dar o seu próprio valor, a gente muda na relação com o outro, a gente não aceita mais qualquer coisa do outro, né? O próprio amor,
ele é ensinado pra gente. Ah, o seu amiguinho que implica com você é porque ele te ama e está apaixonado. Gente, violência não é amor. São coisas muito diferentes, né? Tapa de amor não dói. Não tem Tem isso. gente que gosta de levar uns tapas, mas é em um acordo aí. Ei, Sim. Fernanda, você falando desse se encontrar na terapia. Tem uma frase da RuPaul que ela fala todo episódio que eu amo. Como você vai amar o outro se você não se ama? Que aí pega a máxima de Cristo, né? Sim. Amar o próximo como a ti mesmo. Só que eu sempre falo, vamos o amor próprio primeiro, depois vamos amar o próximo, porque não tem como a gente realmente espalhar o bem, fazer o bem ao outro, né? Se nós não estamos fazendo bem nem pra gente mesmo. Sim. E assim, eu conheço várias mulheres que, minha vida tá assim porque eu mereço. Eu tenho que estar aqui. Ou que estão infelizes num casamento, ou que estão infelizes no emprego. Entre N situações. Com essa mentalidade, né? Ou tá passando por um tratamento de saúde. Não. Se eu tô passando, é que Deus quis que fosse assim, mas assim, não muda a sintonia, né? De aceitação, do amor próprio. E parece que a pessoa vai definhando junto com a doença, né? Tem casos de pessoas que eu tenho mais liberdade, falo, procura uma terapia, procura um psicólogo, uma psicóloga. Vai te ajudar você enxergar de forma diferente tudo, né? Ou relação com os filhos, com os pais, e independente. Sim. Não, eu não sou louco. Eu não tô louca ainda. Não, você não está louca ainda. Por isso que você precisa procurar ajuda de um profissional. Porque você desabafar comigo não é igual você desabafar com um psicólogo, você conversar com um psicólogo. Então é tudo isso, Fernanda. Viver em sociedade não é fácil. Nem um pouco. É uma arte. Eu falo que se tivessem me falado que a vida adulta era tão difícil, eu tinha aproveitado mais a infância. E pegando essa fala sua do ônibus, né? Que chamaram vocês de histéricas e tal, e se fosse um homem seria diferente. Quem mostra isso todo santo dia é a Anitta, né? Eu gosto muito da fala dela. Gente, só porque eu estou solteira e pegando geral, eu não presto? Mas se fosse um homem, ok, tava validado. Então, assim, eu sigo a Anitta só por conta do posicionamento dela na sociedade. Dela quebrar esses paradigmas, quebrar esses rótulos impostos pela nossa sociedade, né? Por que uma mulher solteira não pode sair na noite e pegar geral? E um homem pode, Sim. né? Então, assim, não defendendo nenhum nem outro, mas se um pode, o outro também pode, né? Sim. Minha mãe sempre disse, o seu dever termina onde o do outro começa, né? Sim. Isso se aplica a respeito, a tudo. E, Fernanda, então nós temos essa ajuda de um profissional da psicologia para mostrar para essas mulheres a rainha, a diva que ela pode ser no espelho, né? Ela se olhar de forma diferente. Tá. E fazer isso que você falou que é muito importante, se priorizar. Entender que é igual a máscara de oxigênio quando cai no avião. É primeiro na gente que a gente coloca, depois é na outra pessoa. Esse Toda vez ponto eu fico que pensando, você como trouxe. seria isso, gente? Porque pensa, você tá com a sua filha ou seu filho. Você vai pensar nele primeiro, não vai pensar em você. E especialmente as mulheres, Sim. né? Toda vez que a equipe de bordo faz as recomendações, eu já olho de lado. Pra ver quem tá. E eu fiquei imaginando o comportamento daquelas pessoas caso precise. Sim. Lógico que eu vou colocar em mim, porque eu sempre viajo sozinho, né? Mas, tipo, tá eu e minha mãe. Lógico que eu vou ajudar minha mãe primeiro do que eu. Se for uma mãe, é como você disse, né? As mulheres vão ajudar primeiro. Então, assim, é difícil. Sim. É treinamento constante. E é difícil, isso que você trouxe também, de, eu estou sofrendo tudo isso porque eu mereço. Gente, ninguém merece.
o sofrimento. Sim. Até quando a gente erra, a gente pode errar. Tem um poema que eu acho lindo, que é de Manuel de Barros, que ele fala sobre as nossas incompletudes. Tem uma parte que ele fala: nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Aí não aguento ser um sujeito que ele vai repetindo toda uma rotina. Uhum. No final ele fala: eu penso que eu quero transformar o homem utilizando borboletas. Mais ou menos assim. Mas esse poema me faz refletir muito sobre isso que é das nossas incompletudes e até quando a gente está errado, a gente não merece sofrer. Né? A gente sofre e o sofrimento ele faz parte da vida, né? Mas a gente nunca vai merecer ser agredido por uma outra pessoa, agredida por alguém, porque a gente falou alguma coisa de errado, Sim. porque a gente não é perfeita, porque a gente tem pessoas que são agredidas porque o marido chega em casa e o almoço não está pronto, né? Então, não, agressão é crime. Agressão em suas mais variadas formas, não apenas a agressão física, até quando vem uma outra pessoa e te insulta, e te humilha, e faz terror psicológico com você, isso não tem nada a ver com merecimento. Isso tem a ver com uma conduta criminosa que precisa ser denunciada, que precisa, enfim, a pessoa precisa conseguir se mobilizar para sair dali, porque isso tira a nossa vida, seja por feminicídio, seja por depressão, seja pelo final trágico que for, mas nenhum organismo vivo consegue ficar bem diante de situações de violência. E muitas daquelas coisas, você tinha até lá atrás falando, né, sobre conselhos para as pessoas que vivem essas situações, quando a gente está ali vivendo algo que a gente pensa que a gente não pode falar disso para ninguém. Porque o que será que a outra pessoa vai pensar do meu pai, ou do meu marido, ou da minha mãe? Porque mulher não não sofre violência só de pais e maridos e de homens. Elas também sofrem das amigas, elas também sofrem das familiares, né? Violência a gente pode sofrer em qualquer que seja o contexto. E um indicativo também que precisa deixar a gente de orelha ligada é isso. Se eu não consigo contar aquilo para outras pessoas que fazem parte da minha rede de apoio, porque eu fico com medo do que vão pensar daquela Do pessoa que está julgamento. fazendo aquilo comigo, ou do que vão pensar de mim por estar passando por aquela situação. Já vamos ligar a antena, porque pode ter violência aí, mascarada de amor, mascarada de ciúmes, ou de qualquer outra palavra que, enfim, seja utilizada para justificar aquela violência, né? Mas que a gente pode estar falando de uma situação bem problemática. Tanto que no Brasil nós temos a melhor lei do mundo de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha. Só que para uma lei dessa, né, porque ela não é tão simplesinha como muita gente acha, né, que porque eu bati na mulher eu vou preso. Não, vai muito além dentro de tudo isso que a Fernanda tá falando, não é só agressão física, né, tortura psicológica, e a lei, ela tem toda essa abordagem, né? Ela ampara a mulher juridicamente para que ela seja protegida e garanta todos os seus direitos. Só que para essa lei ser aprovada, estar em exercício, uma mulher precisou ir para a cadeira de rodas, né? Que é a Dona Maria da Penha, está viva ainda, roda o Brasil palestrando, empoderando mulheres. E ainda assim, todos os dias temos notícias de mulheres sendo agredidas, de mulheres sendo mortas, ou de mulheres se matando. Sim. Por tudo isso, né? Por toda uma sociedade individualista, machista, egoísta. Sim. Fernanda, gente,
dá até um nó na garganta de pensar tudo isso, porque infelizmente nós estamos nessa sociedade violenta, né? O que eu ia te perguntar lá atrás, e aí nós entramos em outro assunto, nós falamos da importância da terapia para o empoderamento. E aí, digamos que ainda na terapia nós não conseguimos mostrar para a joia que é esta pessoa. E aí eu queria que você falasse da importância da rede de apoio. Que você começa o podcast falando da sua rede de apoio em casa, numa época que você não tinha consciência, talvez, da importância dessa rede de apoio, mas hoje você, quanto psicóloga, você sabe a importância dessa rede de apoio. E aí eu queria que você falasse como que elas podem buscar essa rede de apoio e como identificar que ela está sendo apoiada e tal. Sim. E olha que interessante você trazer isso e até vinculando a minha história. Eu tenho uma amiga que ela também perdeu a mãe muito novinha. E nós duas fazemos terapia, né? Mas a gente percebe algumas diferenças em relação ao nosso processo que tem tudo de relação com isso que você está trazendo da rede de apoio. Diferente de mim, né? Ela não teve a mesma oportunidade ali de ter o amparo dessa rede de apoio. O pai dela saiu com ela para uma outra cidade. Enfim, os rumos que a vida dela foram tomando são muito diferentes desses rumos que a minha foi tomando ali. E como isso faz toda a diferença. Rede de apoio, eu falo, terapia, ela não é muita coisa se não tiver uma rede de apoio ali também para potencializar os efeitos dessa terapia. Inclusive, muitas vezes, na terapia, enquanto psicoterapeuta, até mesmo antes de ajudar essa mulher a identificar que ela está sendo vítima de violência, é o nosso trabalho fortalecer a rede de apoio, para não deixar ela ali em uma situação muito aversiva, muito difícil, totalmente desprotegida fora de um contexto de psicoterapia. Então, a rede de apoio, ela é quem tem esse poder de nos ajudar a sentir que os nossos sentimentos são importantes, que a gente é importante para uma outra pessoa, que a gente tem a quem recorrer. É por isso que muitas vezes, né, é muito comum nas pseudo-redes de apoio ter uma pessoa falando alguma coisa e aí a outra só virando com um conselho ou algo do tipo, você tem que pensar positivo que isso passa, né? E a rede de apoio real, aquela que te apoia mesmo, é aquela que legitima os seus sentimentos, é aquela que não está preocupada de dar uma solução para o seu problema. É tão fácil, né? Falar, separa do seu marido, né? Nossa, parece uma coisa assim. Eu vou chegar em casa, cata suas coisas, vai Acabou, embora. né? Não é fácil, né? E quando a rede de apoio, ela faz parecer fácil, às vezes ela pode estar ajudando aquela pessoa a entrar numa situação mais difícil ainda e, inclusive, deixar de ativar essa rede de apoio. Então, é muito importante, eu quero trazer lá no começo do podcast também, você falando sobre a conexão com a história do outro, o quanto que isso modifica o seu olhar, né? E conexão, não é tudo na vida, mas é quase tudo. A gente ter oportunidade de estar em encontro com a outra pessoa, com quem essa outra pessoa é algo extremamente poderoso. Mas às vezes é muito difícil para a gente ouvir a dor do outro, porque isso também mexe com as nossas próprias dores, né? Então, é uma tarefa constante a gente aprender a legitimar as dores do outro, sair desse lugar de querer solucionar a vida das outras pessoas e pegar na mão, sabe? Entender com essa outra pessoa, nossa, eu tô aqui sem nem saber o que eu posso fazer, o que você sente que eu posso fazer para te ajudar, né? Descrever o que a gente está sentindo também. Nossa, eu tô... Ouvir mais do que falar também, né, Fernanda? Sim, dar um abraço.
falar só, eu tô junto. Eu muitas vezes, né, eu tenho uma paciente que eu atendo que a gente usa muita vulnerabilidade na técnica que eu utilizo, e aí eu contei uma história super difícil minha para ela, enfim, como uma estratégia ali que fazia parte do processo, ela só virou e falou assim para mim, ó, que foda, hein? Eu me senti tão acolhida nele. Eu me Que não era esse senti o objetivo. muito. Ela se emocionou. Aham, Ela conseguiu se conectar com as emoções dela. aham. E aí ela só virou e falou isso assim. E eu me senti extremamente acolhida com ela, né? Eu ficava preocupada, assim, de me vulnerabilizar na relação com ela, porque eu sabia que ela teria dificuldade de acolher, mas eu quebrei a cara, porque com 2 palavras, foda, né? Ela conseguiu. Ela entregou tudo que você precisava. Ai, Fernanda. Eu ia tipo, perguntar isso. Se no consultório, se você já teve casos de ter que, tipo, fazer com que a sua paciente ou cliente, né, saísse daquela zona de conflito e, minha filha, vai viver sua vida, vai, e hoje tá aí, e nem acredita que viveu tudo aquilo, toda aquela tormenta, né? Isso a gente falando de violência doméstica. E se já aconteceu algum caso, não precisa contar o caso, mas assim, Sim. como foi lidar com isso no consultório? E como é ser psicóloga nesse país que lidera esse ranking de feminicídio? Sim. No meu consultório já se passaram muitas histórias que estão relacionadas à violência, E como que é pra você, quanto né? mulher, lidar com isso, Fernanda? É muito difícil mesmo você ver alguém que você gosta, porque você trabalha no consultório com a relação Uhum. e você está se relacionando afetivamente com aquela outra pessoa. É angustiante às vezes, né? Ver uma pessoa que você gosta inserida numa situação extremamente ruim para ela. Tanto quando ela está percebendo que aquela situação é ruim para ela, quanto quando ela não está percebendo. São desafios diferentes. Uhum. E o meu grande desafio enquanto terapeuta sempre foi aprender a respeitar o tempo do outro. Não atropelar os processos das pessoas. Uhum. Porque. E depois que eu comecei a fazer terapia, eu fiquei ainda mais cautelosa com isso, porque às vezes, quando o meu terapeuta ia trazer algumas coisas, parecia que ele estava abrindo uma cortina. E eu, não! O que ele vai me mostrar? Né? É por isso que o psicólogo, às vezes, ele tem que ser. A psicóloga tem que ser diretiva, mas não pode estar desse lugar. Se tiver, gente, não é uma boa psicóloga ou psicólogo. De alguém que sabe mais sobre você? Não. Psicólogos fazem perguntas para que você consiga se acessar, né, e se entender e oferecer a essa profissional as respostas que vão ajudar naquele processo. Então, esses são os melhores psicólogos, são aqueles que fazem perguntas maravilhosas que te ajudam a ampliar a sua consciência de si. Eu tô rindo, porque há uns anos eu fui fazer transição de carreira e eu fui pra terapia, né? Fernanda, a primeira psicóloga que eu entrei no consultório, ela, assim, meu pensamento é muito acelerado e às vezes a boca não acompanha o pensamento. Toda pergunta que ela me fazia, eu devolvia a outra pra ela. Eu fui em 4 sessões e falei, não, para, só tô gastando dinheiro. Porque era assim, toda sessão. E assim, eram perguntas muito superficiais ou vazias, sei lá. Então ela me fazia uma pergunta, eu devolvia com outra, e não chegava a lugar nenhum a conversa. E aí acabou que eu falei, gente, serviu pra alguma coisa. Ela me mostrou que quem tinha que tomar a decisão era eu, né? Mas assim, no último dia ela virou, você é muito estrategista. Você não me responde nada de forma objetiva, você me responde com outra pergunta. E aí, assim, eu fui pulando de consultório em consultório. E
É um lugar que eu não me sinto confortável com o psicanalista, se ele vai só me ouvir, me analisar, não, tem que ser alguém que fala pra caramba junto comigo, né? Que vai me levar num lugar, teve até uma... Que bom saber que tem pacientes assim, porque Sim, todo porque... mundo falava, como é que você é psicóloga? Você fala pra Não, caramba. porque como que eu me sinto? Se eu entro no consultório e a psicóloga fica com cara de paisagem pra mim, faz uma ou outra pergunta e me ouve e não expressa, né? Não tem nenhuma expressão e aí... acabou o nosso tempo? Não, pra falar eu escrevo, falo sozinho, que eu sou a louca de falar sozinha no banheiro. Até final de semana eu tava com um amigo no shopping, e aí, imaginando uma ação no shopping, e eu falando sozinho, né? O que tá acontecendo? Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui, é eu comigo. Então, assim, o desabafar eu faço comigo mesmo. Então, eu quero um psicólogo que vá falar comigo. Vai me levar, como você disse, faz as perguntas pra te mostrar algo, te levar a um ponto. Beleza. Aí sim. Mas, menina, eu tenho cada perrengue de consultório com um psicólogo que, olha, já aconteceu de eu sair na segunda sessão e falar, não quero mais. O psicólogo gritando comigo. Que horror. Esse foi o ápice, foi na pandemia. Eu preciso de terapia. E aí um psicólogo de outra região fez um post e eu me conectei com aquela história. Eu falei, esse cara vai me ajudar, né? E aí, eu não sei se foi na segunda ou na terceira sessão. Não é isso que eu quero ouvir de você. E assim, o meu gatilho pra eu travar é alguém gritar comigo. Eu travo, eu fico sem reação. Ou eu grito mais alto. Nesse dia eu travei. E aí eu só lembro que finalizamos tudo ali. Quando desligou a câmera, que era online, em casa eu falei, eu não vou mais fazer terapia com ele. E aí ainda demorei pra contar em casa que ele tinha gritado comigo. Então assim, tem gente de todo jeito, Fernanda. E olha isso que você trouxe, ainda demorei em casa para contar que tinha gritado. É algo que acontece muito com pessoas que sofrem violência. Às vezes elas nem conseguem contar aquilo porque isso às vezes envolve julgamento ou, enfim, uma infinidade de possibilidades, ou porque elas ficam com vergonha daquilo que elas viveram, que na verdade elas não fizeram nada. A outra pessoa que tem que ficar com vergonha, né? Mas, enfim, é muito complexa e multifacetada essa questão que envolve a violência, especialmente a violência contra a mulher. E aí, falar de violência contra a mulher é falar de violência contra mulheres, porque tem um espectro gigante. Sim. Tem as mulheres pretas, tem as mulheres brancas, tem as mulheres bissexuais, tem as mulheres homossexuais, tem as mulheres trans. São as mulheres que são tidas como mulheres macho, as mulheres que sofrem preconceito, como a Anitta, ela é reduzida à bunda. Né? E a mulher é uma pessoa fenomenal do ramo empresarial. Ela se empresareia, né? Ela que coordena a carreira dela. Ela já foi na Universidade de Harvard dar palestra. E ela é reduzida a uma imagem, né, que está relacionada só ao corpo, né? Então, é muito triste a gente ver que por mais que já houveram muitas mudanças, a mulher ainda hoje está nesse lugar, né, de desvantagem. Hoje eu não trabalho, hoje eu estou diminuindo muito a minha prática clínica e a minha atuação hoje é mais voltada para empresas. E eu tenho um instituto de análise do comportamento que oferece serviços para algumas empresas e a gente atende muito clínicas clínicas multidisciplinares, né? Que são lideradas por mulheres. Então, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com muitas líderes mulheres ou empresárias mulheres. E muitas vezes o nosso trabalho nessa área, até trazendo o termo empoderamento, né? Tomar esse poder de si, né? Muitas vezes o nosso trabalho, ainda que um contexto diferente do contexto clínico, ele se passa por aí.
por planejar situações que ajudem essa líder a se sentir poderosa ali dentro da relação consigo mesma, a se sentir capaz, a sentir que ela tem boas ideias, né? A construir relações ali onde elas sofram menos com essa questão de uma cultura da rivalidade feminina que acaba também, né, estando aí no nosso entorno. Então, é, é muito. Tem muito ainda a ser feito Sim. para que as mulheres estejam de fato numa situação A, de a igualdade. produção tá me acelerando ali por questão de tempo, mas, Fernanda, você trazendo essa questão da posição, eu lembro ano passado, nos Jornal Nacional, eles entrevistaram todos os presidenciáveis. Eu não sei se foi nessa eleição ou na anterior. Eu lembro que era com o Bolsonaro na banca do Jornal Nacional, e ele virou pra jornalista que tava junto com o William Bonner. Tipo, ele desmereceu ela. A resposta dela foi fantástica. Ela falando, eu peço o direito de fala, e eu quero falar pro senhor que se eu, para ocupar esse lugar, o meu salário fosse menor que o dele, pelo simples fato de eu ser mulher, eu não estaria aqui. Eu não me permitiria isso. É algo mais ou menos assim que ela respondeu ao candidato. Eu achei fantástico. Ela se posicionar, ela não se calar Sim, diante ao Brasil todo, né? sim. Então, menina, acho que se deixar a gente fica aqui mais 1, 2 horas. Mas vamos marcar outro momento pra gente continuar esse bate-papo e falar dessa importância, Fernanda, das mulheres realmente se olhar, se valorizarem, se amarem, né? Para poder ocupar o seu lugar de direito no mundo. Sim, E aí eu não falo nem sociedade, porque eu falo que são apenas rótulos, né? Títulos que sim. deram para diferenciar um dos outros, coisas desnecessárias, né? Olha a felicidade de uma mulher do campo, vivendo, independente da forma que seja, mas sem esses rótulos de uma sociedade urbana, né? Nessa loucura que a gente vive aqui. Ela, do jeito dela, ela é feliz. Se ela vir para uma cidade grande, né? Como que vai ser? Né? Porque é tanta coisinha, tanta... Sim. Para ela, assim, encaixar e conseguir viver. Então, assim, gratidão por você ter aceito o convite. Ter vindo falar um pouco de você e falar do seu trabalho dentro do empoderamento feminino, desenvolvendo pessoas, conhecendo pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma reflexão para todos que estão nos assistindo neste momento. E aproveito para dizer que as portas do DragPod estão abertas para você quando você quiser, projetos novos ou pautas que você fala assim, eu quero falar disso no DragPod. Manda uma mensagem, bora agendar e super bem-vinda. Opa, olha que eu mando mesmo, hein? Adorei. Nossa, que prazer bater papo com você. Eu nem vi esse tempo passar, né? Muito obrigada mesmo pelo convite, pelo carinho, né? Por tudo de tão relevante e importante que você trouxe para esse nosso bate-papo também. Queria finalizar aqui com uma mensagem que tem relação até com isso que você estava falando, né? Quando você trouxe a mulher do campo. Eu sinto que a síntese de tudo envolve a gente se permitir ser quem a gente é. A gente não precisa ser outra pessoa diferente dessa pessoa que a gente é. Né? A gente pode sustentar os nossos desejos, os nossos sentimentos, a nossa personalidade. E amor de verdade é aquela relação que é construída com base nisso que a gente é. Não, a gente não está falando de amor quando a gente precisa entrar numa caixinha para poder atender aquilo que o outro quer que a gente seja. Deixar de ser quem a gente é.
né? Então, o mais bonito do mundo é a diversidade. Seria muito chato se fosse o mundo dos Smurfs, onde todo mundo é azul, né? É muito bonito ser diferente. Então, a minha mensagem tem a ver com isso, que a gente viva e valorize a nossa diversidade e principalmente se permita ser aquela pessoa que a gente é, com tudo que está envolvido nesse pacote, com as qualidades, com as fragilidades, com as imperfeições. Que lindo que a gente tem imperfeições também, porque é isso que abre espaço para que a gente vá se modificando e se transformando a partir das relações. Então, olha, Nelly, muito obrigada mesmo pelo espaço, pelo bate-papo, por tudo, viu? Vou mandar mensagem mesmo. Esperava, viu? Gente, eu não tenho mais... Depois de tudo isso, e é sobre isso, só gratidão mesmo. Semana que vem temos mais Drag Pod. Então, sigam a página do Bom da Notícia no Facebook ou se inscreva no canal aqui no YouTube. E ative a notificação para vocês saberem quando a gente começa o novo episódio do Drag Pod. E é o que eu sempre digo todo episódio. Drag Pod é o podcast que dá lugar a todas aquelas pessoas que de alguma forma não foram ouvidas ou foram caladas pela sociedade. Então, até semana que vem. Gratidão, Fernanda. Beijos. E até a próxima. Beijos e obrigada a todos vocês também por aqui. Tchau, tchau, gente.